Já de volta com a Manhã da Piedade, ao vivo, nesta quinta-feira. Como eu disse hoje na abertura do programa, em conversa aqui com a Patrícia Sattler, hoje a Rádio América AM 750 preparou um programa muito especial, que é o Tribuna Livre, apresentado pelo Rafael Nobre. Esse programa vai ser transmitido ao vivo lá da Catedral Cristo Rei. E o nosso repórter André Cristino está lá acompanhando toda a movimentação da equipe, os preparativos para o início do programa, né? E ele que tem informações ao vivo, lá da Catedral Cristo Rei. Bom dia, André. Como é que tá tudo por aí? Tudo pronto já? Bom dia, Cília. Bom dia a todos. Tudo pronto. A equipe da Rádio América já está aqui preparada para receber os ouvintes e fazer um programa especial direto aqui da Catedral Cristo Rei. A catedral que está sendo erguida com a ajuda dos fiéis. Vamos mostrar algumas imagens aqui de como está a obra da Catedral Cristo Rei. O pessoal que está em casa não vai conseguir ver no momento, mas os trabalhadores estão atrás aqui de onde será o templo, trabalhando justamente no setor que será a rede catedral de comunicação, onde vai funcionar a TV Horizonte e a Rádio América. Falando em Rádio América, hoje vai ter transmissão ao vivo aqui no Tribuna Livre. E vamos bater um papo então com o Rafael Nobre, apresentador do programa. Rafael, o que o pessoal pode esperar? O que foi programado de especial para esse programa aqui na Catedral Cristo Rei? Pois é, André, muito legal. Bom dia a você, bom dia a Cília, todo mundo que nos acompanha na TV Horizonte. Muito legal a gente poder sair da rádio, exatamente porque a gente tem um carinho diferente do carinho que a gente recebe na rádio. Aquele carinho do ouvinte que liga e que muitas vezes faz o pedido de oração em nome de nós, apresentadores, cada um dos repórteres. Quando a gente vem para um programa fora do estúdio, a gente sente esse carinho pessoalmente. Então é muito gostoso nesse sentido e fica ainda mais gostoso hoje, porque a gente vem para aqui, para a nossa Catedral Cristo Rei. Hoje, André, a gente vai mostrar em que etapa a gente está desse processo de construção da catedral, quais são os próximos passos daqui futuramente, o que a gente pode esperar da obra. A gente vai falar também da festa de Cristo Rei, a gente vai contar um pouco das obras sociais, especialmente hoje a gente fala da acolhida Dom Luciano. Então, assim, é um programa bem especial, aproveitando, claro, a Manhã da Piedade, para que possa convidar todos que nos acompanham na TV Horizonte, que possa vir até aqui, para quem não conhece, Catedral, Avenida Cristiano Machado, número 11.910, é aqui bem em frente ao Shopping Estação. Tá joia, Rafa. Vamos ficar todo mundo ligado. A partir das 11 horas da manhã na Rádio América tem o Tribuna Livre. E aproveitando aí, dando um spoiler do que o Rafa falou da festa de Cristo Rei, começa hoje o trido do dia de Cristo Rei, que será celebrado até domingo. Hoje, às 7h30, tem uma missa realizada aqui pelo bispo Dom Edson Oriolo. Amanhã, às 7h30 da noite, também Dom Mol celebrará uma missa. No sábado, 4 horas da tarde, haverá ordenação de diáconos aqui na Catedral. E no domingo, 10 horas da manhã, Dom Valmor Oliveira de Azevedo vai celebrar aqui na Catedral. Ao meio-dia haverá um almoço festivo. Às 3 horas da tarde, uma nova celebração com Dom Valmor. Às 4h30, uma apresentação de dança. E às 6 horas, a última celebração do Dia de Cristo Rei, celebrada pelo padre Ademir Ragazzi, Síria. E contamos com todo mundo está convidado para vir participar hoje aqui da transmissão do Tribuna Livre a partir das 11 horas da manhã. Tá certo, André Cristino, muito obrigada pelas informações. Boa sorte, bom trabalho aí para toda a equipe da Rádio América AM 750, para você também. Bom dia. Bom, e essa interação Rádio América TV Horizonte é muito bacana, né? Muito especial, porque as pessoas têm a oportunidade também de conhecerem os apresentadores, né? Às vezes a pessoa ouve lá a Rádio América, o Rafael Nobre, o Vinícius Andrade, né? E eles participando conosco aqui na programação têm a oportunidade, né, de conhecer, de ver o rostinho de cada um também. Gente, vamos mudar de assunto agora. Um tema muito importante que você aí de casa com certeza já deve ter ouvido, né? Ou já deve ter parado para ler alguma coisa sobre. Por exemplo, você mesmo que nos acompanha, você já reparou que muita gente nos dias de hoje está sozinha, né? Vive isolada lá no mundinho, no seu quartinho com o computador ligado. E eu não falo daqueles momentos que todos temos necessidade de ficar a sós um pouco, não, né? Às vezes a gente precisa disso, de fazer silêncio interior, exterior também, né? Mas eu falo de pessoas que mesmo estando perto de outras pessoas, vivem só, elas se sentem sozinhas, né? E estudos revelam que quem passa muito tempo sozinha, essa pessoa se sente negligenciada pelo entorno social, né? E acaba então se sentindo mal e até mesmo induzida a pensar que só pode confiar em si mesma e em ninguém mais. Isso acontece muito, viu? E isso leva a um comportamento egocêntrico e também egoísta e a uma grave
alienação social. E aí você me pergunta, Cília, mas o que é alienação social? Vamos entender agora. Para conversar conosco sobre este tema, está aqui no estúdio comigo o doutor Aloísio Andrade, que é psiquiatra e também homeopata. Doutora Aloísio, bom dia. Bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, então, para começar explicando para quem está em casa, alienação social, quando a gente fala essa palavrinha, nós estamos falando de quê, doutor? A palavra alienação quer dizer um tipo de desligamento, um não vínculo, né? Então, quando se fala em alienação social, é você abrir mão dessa coisa que a gente considera completamente acrescentante, que é a interação com o outro, né? Todos nós, Cília, temos que ter um tipo de uma blindagem, uma peneira e um filtro, de maneira que quando a gente interage, quando a gente faz isso que a gente chama de relações eu-mundo, mundo eu os outros eu, a gente deve seguir um grande exemplo que nós temos na biologia, na membrana celular, que é a camada que envolve, que embrulha a célula, que tem a característica de permeabilidade seletiva. A membrana celular deixa algumas coisas de fora entrarem e outras não, e deixa algumas coisas de dentro saírem e outras não. Então, há que haver uma triagem, uma seletividade para que a gente não fique tão impactado. Esse é o grande desafio do tanto de informação que hoje nós temos. E a todo momento, né? Com a intensidade muito grande. Coisa verdadeira, coisa falsa, coisa boa, coisa ruim, coisa acrescentante, coisa atrapalhante, né? Então, essa questão, os franceses usam a expressão o moi-même. Moi-même sou eu mesmo. Então, aí começa o processo. E quero lembrar aos telespectadores que só se sente só quem não leva em consideração a parte espiritual, a parte de Deus que habita em nós. Quando a gente consegue assimilar essa ideia de o que nos dá vida, o que faz o corpo físico deixar de ser mero mineral para se transformar, então, em um instrumento divino, espiritual, um instrumento de Deus para que a gente possa se manifestar e, através de nós, mostrar uma peculiaridade, uma particularidade do plano espiritual. Então, essa característica, que é a característica de ser um indivíduo, isso nos faz só por natureza. Quer dizer, se eu sou separado do outro, eu sou uma parte que não é integrada ao outro. Então, essa integração tem que ser buscada, tá certo, Cília? E o nosso raciocínio é de que o contato com o próximo, ele é fundamental. Por quê? Porque quando a gente pensa e pensa e pensa sozinho, o pensamento é muito rápido. E ele não é assimilado totalmente pela memória. Então, você pensa muito, mas retém pouco. E o ato mecânico de falar, né, as palavras, elas são muito mais lentas e tudo que a gente fala, a gente consegue prestar atenção e lembrar. Por isso que na terapia, o processo de psicoterapia, a gente paga o terapeuta não para ele ficar dando conselho, dando sugestões, mas sim para falar, né? Para ele nos ouvir calado. Por quê? Porque na medida que eu tenho outro me ouvindo, eu vou fazendo, formulando raciocínios, porque a nossa conversa do cotidiano, ela é um diálogo. Eu falo, você fala, eu falo, você fala, eu conto um caso, você conta o seu. Então, o terapeuta, o silêncio do outro, nos permite desenvolver raciocínios e desenvolver, então, linhas de percepção, onde a gente busca o clique, o insight, o eureka, que é quando a gente, ao falar, a gente percebe uma coisa que só pensando a gente não percebia. Não consegue entender, perceber. Agora, existem tipos de alienação social diferentes, doutor? Ah, claro, inúmeras, né? Você citou a questão do computador, a própria televisão, o próprio rádio, que são veículos importantíssimos, mas se a pessoa fica só por conta disso, alienação nós podemos pensar, seria que é um tipo de anestesiamento e, portanto, é um conceito grego de 2.500 anos atrás. Os gregos diziam que o veneno não é a substância, mas é a quantidade. Então, a vida, para ter sentido, a gente tem que ter o que sustente o sentido da vida. E quem sustenta o sentido da vida são pilares, duplas de pilares, Síria, que vão ser, então, a família, os amigos, o estudo, o trabalho, a ocupação e o lazer, alguma forma de espiritualidade, devoção e os prazeres da matéria, o que a gente chama aí na gíria das curtições. Então, quanto mais pilares, quanto mais duplas de pilares nós temos sustentando o sentido da vida, mais sentido a vida tem, mais estruturada a pessoa fica. Tem que ter sustentação, então. E de pilares múltiplos, porque se você exclusiviza no amor, se você exclusiviza no dinheiro, se você exclusiviza no sucesso ou na fama, se esse pilar
por algum motivo, fraqueja, e várias vezes na nossa vida, nos altos e baixos, a gente dá uma fraquejada, se você não tem outros pilares de sustentação, você baqueia e pode deprimir. Então, a solidão mal trabalhada, ela é um passo completamente importante no caminho da construção da depressão. Por isso, nós temos que estar atentos, temos que estar bastante cuidadosos para não viciarmos, não criarmos uma dependência química, porque é uma forma de dependência química, a gente não dá conta de interagir com o outro. Né? Como tem gente que não dá conta de ficar sozinho. Tem muita gente mesmo então, que aí não consegue. Não tem essa solução brilhante, o caminho é esse. Isso oscila, isso depende do momento. Então, a questão do bom senso seria tão importante. Criar um equilíbrio aí, né? Que não é um equilíbrio linear, que não é um equilíbrio estático, parado. Ele é pendular e antes da gente exagerar para mais, ficar muito expandido, muito socializado, né? Excessivamente falante, a gente tem que começar um movimento de volta no pêndulo e antes de ficarmos muito fechados, muito enrustidos, muito até cismados, né? A gente começar um movimento de volta. Então, é um equilíbrio dinâmico, onde a pessoa tem que, inclusive, levar em consideração a questão dos hormônios, né? Porque o ser humano, ele vive dentro de um triângulo que é elétrico, químico e psíquico e emocional. Ou seja, e essas são várias questões a serem observadas, que se retroalimentam, né? E sempre lembrando ao telespectador que nós não podemos ficar paranoicos o tempo inteiro reparando, o tempo inteiro querendo entender, pensar. Temos que ter espontaneidade, temos que ter um funcionamento que não seja tão analisado, né? A própria palavra analisar quer dizer ana, compreender, lise, quebrar. Quebrar para compreender. Então, o pensamento, apesar de ser uma coisa brilhante, ele é muito frio. O cérebro é o órgão mais frio que tem no corpo humano, porque ele é o de mais alta tecnologia. Então, ele não desperdiça energia sob a forma de calor. Então, comparando com os outros órgãos, ele é muito frio. Isso aí é tecnologia alta. Mas, essa frieza cerebral, se a gente pensa a vida ao invés de viver a vida, se a gente analisa a vida ao invés de fluir na vida, a gente vai funcionar como um robô. Vai mesmo, São as pessoas que dão aquela impressão de que tem tudo pré-estabelecido, tudo planeja todos os detalhes, todos os passos. Não é que a gente está falando que não precisa de planejamento, precisa. Mas a espontaneidade ela é muito bem-vinda também, né? Na dose, hoje homenageando o Dia da Homeopatia, o Dia Nacional da Homeopatia, em doses homeopáticas. O que quer dizer uma dose homeopática? Uma dose suficiente para agir, mas sem o excesso, sem o exagero. O equilíbrio. Agora, doutor, voltando para essa questão de computador, de tecnologia, de redes sociais, como que esse mundo tecnológico hoje pode induzir aí para a alienação? Olha, aí a gente vai fazer um raciocínio, Cília, de que o ser humano ele é dual. E ele tem uma parte que a gente chama de eu, que é a nossa parte mais madura, mais sábia, mais inteligente. E nós temos o ego, que é a nossa parte instintiva, animal, ligada ao corpo físico e que vive em função de comer para preencher o vazio do estômago e sobreviver, ter algum tipo de prazer, curtir para preencher o vazio existencial, temporariamente diminuir o nível de angústia e descansar, que ninguém é de ferro, comer, curtir, descansar. E quando o nosso lado infantil não está podendo comer, curtir, descansar o tanto que gostaria, aí ele quer reclamar, enrolar e apelar. Olha que limitação. Isso tudo, doutor? 6 verbos só, né? É só isso. Meu Deus. Por quê? Esse é o processo do sobreviver. E o viver, Ciro? O que é viver? O que eu vim fazer além de só sobreviver, né? E essa resposta, gente, está no nosso inconsciente, está em nós mesmos. Isso não tem palestra, não tem entrevista, não tem leitura, porque cada um de nós fez um planejamento espiritual, e esse planejamento tem que ir sendo resgatado aos poucos. E por isso que é tão importante que a gente interaja, que a gente converse, que a gente tenha diálogos, para poder a gente até ir trazendo para fora conteúdos que são conteúdos do nosso inconsciente. Então, a solidão ela é muito desejável, como você falou no início, em momentos para a gente ficar com a gente mesmo, né? Entende-se que o corpo físico é um templo onde Deus habita como em nenhum outro lugar. Então, cuidar da saúde, cuidar da higiene, cuidar da estética, muito mais do que está querendo conquistar ou seduzir o outro, é uma forma de honrar a Deus, né? E a nossa vida pode ser uma vida devocional, mesmo que a gente não seja tão praticante assim de uma religião numa igreja ou num templo. A atitude devocional diante da vida é nós acreditarmos ou espontaneamente, ou forçarmos a barra para acreditar que a vida é muito mais do que dá para entender.
e que, portanto, acreditar como verbo intransitivo, acreditar na existência do ser superior, acreditar na existência do Criador ou de Deus, é uma forma da gente, então, sair dessa coisa tão restrita do ego, do comer e defecar, beber água e urinar, trabalhar e pagar a conta, como se a vida fosse meio vegetativa, né? E a gente tem que acreditar que é possível intervir no próprio destino. Nós temos um destino pré-determinado? Temos. Se eu nasce homem, nasce mulher, nasce rico, nasce pobre, nasce num país ou nasce em outro, então existe uma pré-determinação, um pré-destino. Mas como esse destino ainda não está configurado, ele está tracejado, mas não está configurado, através da consciência e o livre-arbítrio, através da noção do todo e da intenção das escolhas, nós podemos ser não só atores na peça da vida, cumprindo um destino que já foi estabelecido para nós, mas podemos ser também construtores desse destino, sermos autores do script e fazermos intervenções. Óbvio que tem determinadas coisas mais, sejam kármicas para os kardecistas, sejam as cruzes para nós católicos, a gente tem coisas que a gente vai ver depois que tentou e não foi possível, sem vai. Então, não tinha jeito, mas a gente só vai pensar que não tinha jeito depois que a gente batalhou e não conseguiu. Sair do que chamamos da zona de conforto é essencial também, né, da doutor? passividade, né, Síria? Porque o que é o conforto? É não ter trabalho. E eu vou ser honesto com você. Eu acredito que nós temos duas fontes de alegria, de plenitude na vida. O amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a si mesmo, né? E o esforço. Então, a teoria da lei do menor esforço, da sombra e água fresca, isso é um erro de estratégia grave. Por quê? Quanto mais à toa a pessoa fica, menos ela tem o que comemorar. Então, mesmo que não haja um esforço obrigatório, mesmo que a vida não te obrigue a se esforçar, vamos dizer que você teve uma herança, que você não precisa de trabalhar, uma herança financeira, mas nós próprios temos que colocar esses desafios, Síria, para poder termos o que comemorar. Porque o prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo é um tipo vamos dizer assim, de fator de construção da autoestima que ninguém te toma. Ninguém te convence que você está enrolando quando você está se esforçando. Isso é verdade. Ficar muito à toa também dá uma sensação de vazio, de inopotência. Claro, né? dá ressaca. Dá ressaca, né? Por isso que a segunda-feira é um dia tão difícil, porque a maior parte das pessoas que fica sem obrigação no fim de semana, de duas uma, ou não faz nada ou faz muito o que gosta. E aí acaba tendo essa ressaca. Então, uma maneira da gente construir autoestima, construir amor próprio e não depender tanto do que o outro acha de mim, é prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo. E daí, feito eu disse, ninguém te convence que você está enrolando quando você está batalhando, nem ninguém te convence que você está esforçando quando você está enrolando. Adorei, tomar as rédeas da vida nas próprias mãos, né? Exatamente. Doutora Luiz, muito obrigada, gostei muito da nossa conversa. Podia ter mais tempo para a gente conversar, né? No futuro. Muito obrigada e um ótimo dia. E você aí de casa, continue conosco. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso programa. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, o nosso assunto é sobre redes sociais. Não saia daí, eu volto já.